Poder Judiciário de Mato Grosso exibe agora mais uma edição do programa Memórias do Poder Judiciário, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura que tem como objetivo resgatar e preservar a história daqueles que trabalharam ou que ainda trabalham em benefício de uma justiça cada vez melhor. Hoje a nossa entrevistada é a desembargadora Serli Marcondes Alves, de 61 anos, natural de Curitiba, no Paraná. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso em 1987. Ingressou na magistratura do Estado por concurso público em 1990 e ascendeu ao cargo de desembargadora em 2013 por merecimento. É mestranda pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desde 2018, faz parte do quadro de formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Na Justiça Estadual, assumiu cargos como juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso e da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. E também foi diretora-geral da Escola Superior da Magistratura, ESMAGES, no biênio 2017-2018. Pois é, essa trajetória da desembargadora rende muitas histórias para compartilhar conosco, especialmente sobre a participação da mulher na magistratura, a superação dos seus desafios, conquistas e também projetos futuros. Seja então muito bem-vinda, desembargadora Serli. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todes. Ok. O programa Memórias hoje conta também com a participação da vice-diretora da ESMAGES, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Tudo bem, desembargadora? Tudo bem, Fernanda, Serli, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por atender o nosso pedido. Esse programa ele foi criado pelo desembargador Marcos Machado, nosso diretor, para que a gente possa conhecer, né, a ideia, né, de cada desembargador, de cada juiz desse estado, para que possamos passar alguma coisa para os mais novos. E você, Serli, é uma pessoa que tem um alto astral, uma alegria, uma competência. Eu sei que você é rápida, você é uma pessoa que está sempre saneando, quando era juiz e agora desembargadora. Então, é uma pessoa que pode, deve ser seguida por vários juízes, né? Então, assistir a sua entrevista, conhecer o seu pensamento, conhecer as suas ideias, é maravilhoso. Então, muito obrigada por você estar compartilhando a sua experiência conosco. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Vamos lá então, desembargadora Serli. A senhora se formou em Direito em 87, como a gente disse no início, e logo, em 90, passou no concurso da magistratura do Estado. Como é que foi esse processo para a realização desse sonho? Eu imagino que seja um sonho, né? Desde que entrou na faculdade, já pensava em seguir carreira na magistratura? Fernanda, não pensava. Não pensava. E eu tinha muitos desejos assim, de ser uma boa profissional, tá bem formada. Eu gostaria de advogar, porque meu pai e minha mãe eram advogados. Então, inicialmente, quando eu entrei no curso de Direito, eu pensava que eu ia ser uma advogada e que eu teria que estudar muito para poder trabalhar, porque eu sabia que era difícil a vida de advogados, né? Eu via a dificuldade dos meus pais, e eles tinham 5 filhos, como que era poder ter salário, para poder pagar a conta das crianças. Então, eu imaginava isso. Só que eu fui influenciada duramente por um professor meu, que também foi da Helena, de muitos magistrados que aqui estão, que foi o desembargador José Vidal. Ele foi meu professor de processo civil. E ele era um desembargador, sinceramente, para mim, assim, o melhor desembargador que nós já tivemos em todos os tempos. E eu fui ficando admirada pela pessoa que ele era, como professor, como ser humano. Ele era muito reto, muito correto. E eu me identificava muito com ele, eu fui me identificando com isso. E aí começou a ser, para mim, possível a possibilidade de eu ser juíza. E aí foi esse caminho e foi abrindo naturalmente esse caminho. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo professor José Vidal, porque para mim ele foi uma das portas, assim, para que minha carreira conseguisse ser o que é hoje. Ok, a desembargadora Helena tem a primeira pergunta para a nossa convidada, por favor.
Serli, vou te chamar de Serli, porque eu te conheço desde a faculdade, né? Tivemos oportunidade de estudarmos no mesmo período, né? Apesar de que não formamos na mesma época. Mas, Serli, a primeira comarca que você passou foi Alta Floresta, né? A primeira vara civil no interior de Mato Grosso, bem lá no nosso nortão. Como foi enfrentar esse novo desafio lá em 1990, né? Conte para a gente sobre essa experiência de passar por várias cidades do interior naquela época, quais as principais dificuldades, de tudo, né? Não só dentro do fórum, mas também das cidades, das estruturas, tudo que você encontrou naquela época e conte para os nossos colegas. Então, quando eu passei no concurso, eu era muito jovem, assim. Era uma mulher divorciada. Minha filha nós tínhamos decidido que ficasse na casa dos meus pais, até eu saber o que era Alta Floresta, porque eu não conhecia Alta Floresta. E durante o concurso, eu sofri um acidente de carro. Então, nós perdemos o carro e eu me machuquei. Então, fiz a última prova, eu fiz ainda muito machucada. E sem ter que tomar remédio para dor, porque eu tinha muito medo, se eu tomasse esse remédio, eu pudesse ficar tonta, ou esquecer, ou dormir. Então, eu preferi enfrentar essa dificuldade e fazer a prova mesmo nessa situação. E demorava antigamente, a gente fazia a prova, era uma semana, não era como é agora, faz uma prova, descansa um mês, faz outra. Não, era um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Então, eu fiz a prova toda nessa situação, então, com muita dor e cansada, com o braço quebrado. E terminou, imediatamente nosso concurso foi homologado, foi o concurso mais rápido de homologação. Nós não tivemos nem 15 dias para nos preparar para ir para a próxima comarca. E eu nem sabia o que estava acontecendo em Alta Floresta, eu não sabia. A única coisa que eu sabia, que eu tinha referência, é que ela era uma comarca garimpeira. E era o auge do garimpo naquela época. Tipo assim, o garimpo mais famoso do Brasil era a Serra Pelada, no Pará, primo irmão do Mato Grosso, de Alta Floresta. E assim, eu fui de ônibus e fui embora para Alta Floresta, eu e minha mãe. E chegamos lá, porque a gente tinha perdido o carro nesse acidente. Chegamos lá, conhecemos o Dr. Sebastião Barbosa Farias, né, que foi o que me deu posse. Uma criatura maravilhosa, humana, a mulher dele, um amor, assim. E eu olhava a cidade, assim, poeira para tudo quanto é lado. Era um motor de estação para poder ter luz, então tinha luz 4 horas por dia, depois desligava 4 horas, aí ligava de novo, aí desligava. E aí a gente não tinha para onde morar, onde que eu ia morar, não sabia nada. E esse juiz, com essa esposa dele e seus 3 filhos pequenos, tentaram nos acalmar, mais ou menos, né? Eu nunca tinha saído da minha casa. E aí nós achamos um hotel do lado do fórum, chamava Hotel Coroado. Acho que deve existir até hoje esse hotel lá. Nós fomos dormir nesse hotel. A gente foi dormir por dentro, o hotel por fora era de alvenaria e por dentro era de madeira. Na primeira e na segunda noite teve um tiroteio dentro do hotel. E nós ficamos muito apavoradas. Aí o doutor Sebastião arranjou uma vaga para mim num outro hotel, que chamava Hotel Floresta. Chiquérrimo, era o oposto. Eu tinha escolhido aquele hotel primeiro porque não tinha carro, então eu poderia ir nesse Hotel Coroado a pé para o fórum. Mas como isso não foi mais possível, a gente viu que não era muito seguro, o doutor Sebastião conseguiu uma vaga lá nesse hotel, e nós mudamos para esse hotel, e minha mãe ficou uma semana, depois foi embora. Essa comarca, ela era muito difícil, de difícil provimento, e existia uma quantidade de advogados muito unidos, tinham 2 classes de advogados lá, que pressionavam muito os juízes da época, por ser uma comarca dessa natureza, garimpeira, onde tudo lá, a linguagem era em arroba de ouro. E aí eu tive que aprender essa linguagem, como é que funcionava. Eu assumi a vara civil e o doutor Sebastião era o juiz criminal. E aí eu fui ficando sabendo das histórias da comarca, assim, que
nos garimpos morriam por mês em torno de 100, 110 pessoas, e que desses homicídios, apenas um conseguia virar processo. Então, era uma comarca, assim, e eu fui sabendo das dificuldades que as mães tinham com seus filhos, as mulheres com seus maridos. Aí fui entendendo a dificuldade do comércio, da dificuldade de se chegar coisas, tipo de farmácia, ou de limpeza, ou de higiene na cidade, por ser muito distante. E a estrada não era completamente asfaltada. Então, também era muito difícil chegar em Alta Floresta, sem contar o problema da energia. E aí, essa foi uma novidade, assim, para mim, na minha vida, porque eu não conhecia nada, absolutamente nada. E, na sequência, o doutor Sebastião precisou sair de férias, né? Saiu de férias. Ele estava lá muitos anos trabalhando sem férias, porque não tinha concurso, não chegava juiz o suficiente. E aí, foi dado férias para ele, eu fiquei tomando conta da comarca, né? E aí, eu pensei que eu tinha que conhecer a comarca. Aí fui num senhor chamado Ariosto da Riva, que era o fundador da cidade de Alta Floresta. Ele veio com uma colonizadora do sul do país, e ele montou Alta Floresta junto com um grupo de amigos dele, eles fizeram esse projeto, eles foram fazer acontecer. E eu fui nesse senhor, que já era idoso, eu me apresentei, né, que eu era nova juíza da comarca. Eu tinha 28 anos, eu pesava 60 quilos, assim, era um terço do que eu sou, né? E ele olhou assim para mim, quem diz, meu Deus, como assim uma menina veio aqui, né? Aí eu falei, olha, eu estou interessada em conhecer a história da cidade. Eu fiquei sabendo que o senhor é o fundador, eu queria que o senhor me contasse como que foi sua experiência, porque agora eu tenho que entender essa cidade. E ele começou a me contar, me mostrou, me levou para conhecer a região, né, o município, me mostrou o que era uma draga escariante, uma chupadeira, me mostrou onde ficavam os garimpos, me mostrou todos os projetos deles, que ele estava muito satisfeito que estava acontecendo. Tinha um senhor chamado Nino Gianotti, que era o braço direito dele, era uma pessoa também que trabalhava na colonizadora. Então, eles eram pessoas extremamente visionárias e que queriam que aquele projeto desse certo. E esse espírito acabou me contaminando, assim. Eu levei para a minha vida. Puxa, eu tinha deixado minha filha para trás, eu nunca tinha dormido fora da minha casa, meu travesseiro nunca cheirou poeira, ali em Alta Floresta era muita poeira. Isso podia ser alguma coisa que me motivasse a levar para a minha carreira essa novidade, né? Esse brilho nos olhos que eles tinham, assim, eles queriam fazer um projeto que parecia impossível naquele lugar, que desse certo. E eu falei, bom, isso é que eu tenho que aprender aqui, eu vou tentar fazer dar certo minha carreira. Então, essa foi uma das coisas, assim, de Alta Floresta, do lado mais romântico, né? Porque quando você entra no fórum, o negócio é diferente. Não tem, é processo em processo, e a gente sofrendo, e a gente precisando, e a gente necessitando, estão contando com a justiça, esperam da justiça, eles não têm outra pessoa para procurar numa cidade como Alta Floresta, e isso há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Eles não tinham para onde correr, batia na porta do juiz ou da juíza, e você tinha que resolver, não tinha internet na nossa época. Então, eu já fiz audiência em Alta Floresta com Lampião, porque o advogado veio de avião. Um advogado veio de avião. Como que eu ia falar para ele que eu não ia fazer audiência, porque não tinha luz? E ele aceitou. Nós fizemos de Lampião. Então, o dia a dia era desafiador. E eu não tinha muita experiência de vida, né? Eu era boa de processo, de trabalho, de estudos, de livros, né? Eu sabia bastante não da prática. Eu sabia mais ou menos coisas da escola, né? Como que o juiz se forma. Então, eu era aluna nota 10 na escola. E a vida? Como que você entende a dificuldade de uma mulher que apanhou? Entendeu? Como que você resolve isso? Né? Essas foram as coisas assim, muito importantes na minha vida, com essa primeira comarca.
que diz que a gente nunca esquece, eu realmente nunca esqueço de Alta Floresta. Que gostoso ouvir essas histórias da senhora, viu? Estou aqui prestando atenção em tudo. Vamos lá. Desembargadora, a senhora assumiu cargos importantes, como a gente já disse, na Justiça Estadual. Foi juiz auxiliar, da presidência do ocupou também a presidência do TRE, foi diretora-geral da ESMAGES. Ou seja, a gente está falando de uma mulher no comando de poderes com alta representatividade masculina. Foi difícil? Aí eu pergunto, a senhora teve firme atuação pela igualdade, pela equidade de gênero, né? Como é que a senhora avalia? Eu já aproveito e já emendo. Como é que a senhora avalia essa participação feminina e os avanços que o judiciário tem tido em relação a isso? Então, para mim, a importância da gente ter uma líder, né? A questão da mulher na magistratura precisou de uma líder anterior, que era a desembargadora Shelma. A desembargadora Shelma virou um modelo para todas as juízas que vieram depois. Ela era uma desembargadora reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Então, nos colocou um patamar muito alto, ela botou um padrão altíssimo para nós, para todas as outras juízas que estavam entrando. Então, nós precisávamos ter uma postura igual ou mais. Igual mais. E isso eu sinto em todas as minhas colegas. Todas nós que tivemos a experiência de entrar no Poder Judiciário há 30 anos atrás, nós tínhamos essa inspiração. Se ela conseguiu, nós podíamos conseguir. E com trabalho duro, com honestidade, com força e com fé no coração, a gente podia fazer. Então, isso foi muito inspirador, saber que elas podiam. Segundo, era muito difícil uma mulher chegar na magistratura. Chegar também no curso de direito, era difícil naquela época. Depois, conseguir chegar na magistratura. E se manter na magistratura sendo respeitada. Então, eram 3 situações para nós, muito desafiadoras, mas que nós conseguimos. Eu consegui e minhas colegas conseguiram. Cada uma do seu jeito, desenvolvendo sua própria linguagem, seu próprio estilo. E todas respeitadas, graças a Deus. Minhas colegas são respeitadas, eu tenho muito orgulho de fazer parte deste grupo. Não me canso de dizer para elas, nossa, eu sou muito contente, sou muito feliz de fazer parte deste grupo. São 3 milhões de matogrossenses. Nós somos 9 no Tribunal de Justiça. 9 no Tribunal de Justiça. Então, é muito raro, né, uma mulher conseguir chegar nesse patamar. E manter. Então, para nós é mais desafiador manter o nosso padrão. Nós temos que estar estudando todo o tempo, nos formando, nos informando, trabalhando, desenvolvendo técnicas, melhorando o relacionamento, melhorando questões políticas, melhorando questões familiares. Nós precisamos estar mantendo a nossa posição. Então, não é uma luta que a gente, ganhamos, chegamos aqui no tribunal, chegamos na magistratura, está tudo bem. Não. Para nós não está tudo bem ainda. Precisamos fazer muita coisa por nós, por nosso espaço, por o nosso poder de fala. Principalmente nesse tempo agora que nós estamos vivendo, nesses últimos 2 anos de pandemia, que é um regime de exceção, onde tudo está, entre aspas, fora do lugar, mas parece que está dentro de um lugar muito desafiador contra as mulheres, contra as minorias. Então, nós precisamos também defender o nosso lugar de fala, com autoridade, com estudo, com retidão, com educação, com tolerância, e principalmente, né, o nosso sentido de democratas que somos, onde todos precisam ser respeitados, se manifestar e respeitar a manifestação do outro. Só não somos tolerantes com os intolerantes, somente isso. Então, hoje, a magistratura, para mim, é muito mais desafiadora do que há 30 anos atrás. 30 anos atrás, enfrentei um garimpo. Quase não tinha muita cultura, não tinha questão de boa formação, né? Era uma questão de sobrevivência nata. Hoje, eu enfrento, pelo menos eu enfrento essa pandemia, e essas discussões que nós temos visto na mídia e na nossa vida, como mais desafiadora para a magistratura. Mais estudo, mais posição, mais firmeza, mais honestidade, mais força. Eu sinto isso neste momento que nós estamos vivendo.
E como a magistratura sempre foi firme, ela não vai deixar de ser. Sempre sobreviveu. Desde que o mundo é mundo, tem magistratura. E não vai deixar de ter. Ok, uma aula, né? Desembargadora Helena, agora é a vez da senhora, por favor. Pois não. Muito bom ouvi-la, viu, Serli? Serli, nós precisamos contar para os nossos novos juízes, né, o que passamos, né? A nossa passagem pelo interior, né, como você já contou uma parte aí. Mas eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, né, que quando era juiz substituta lá em Canarana, já a segunda comarca sua, né, estava vindo de carro para a posse da desembargadora Chelma Lombardi de Cato, que era a primeira mulher que chegou ao cargo de presidente de um tribunal de justiça, que é lá em 1991 e 93, então era em 91. E aí, quando chegou em Nova Chavantina, teve que atravessar um rio das mortes de canoa, pilotada por um índio. O que aconteceu? Conta para nós, como você conseguiu chegar a tempo dessa posse? Você chegou na posse da desembargadora? Muito, claro, imagina, fizemos de tudo. Quando nós fomos convidados para a posse da desembargadora Chelma, para nós, as mulheres, as juízes, sim, ganhar a Mega Sena acumulada de Natal, né, de virada, assim, era um convite maravilhoso, nossa, e eu recebi, chegou lá na minha comarca, eu, a primeira juíza de Canarana, que eu também tenho muito orgulho de falar, amo aquela comarca, porque eu fui a primeira juíza lá, e eu recebi, através de um telex, o convite da desembargadora Chelma, e que estava convocando todas as juízas para irem para a posse. Falei, não, com certeza. Quando é? Daqui 2 dias. Falei, meu Deus do céu, né? Vamos embora. Peguei o carro e cheguei. Quando eu cheguei em Nova Chavantina, para quem não conhece, ela tem um rio que passa no meio da cidade. E tem uma ponte, a ponte sobre o Rio das Mortes, realmente, o Rio das Mortes. E estava, nesse momento, invadida por índios. Eles estavam fazendo um manifesto, tinham feito uma greve e interromperam ali a ponte, procurando seus direitos e tal, e eu precisava ir para a posse, eu tinha que dar um jeito, né? Aí eu liguei para o Paulinho, que é o dono do cartório de Nova Chavantina, que fica do outro lado da ponte. Eu falei, olha, Paulinho, eu cheguei aqui, eu tô com o carro aqui, só que eu não tenho como atravessar, porque os índios estão aí. E eu preciso ir para a posse da desembargadora Chelma. Ele falou, não tem problema nenhum. Eu vou arranjar um jeito de achar uma pessoa que possa atravessar você e ir aqui, do outro lado da ponte, eu te dou meu carro, você vai com o meu carro para Cuiabá, não tem problema nenhum. Depois você devolve, na volta você devolve, e já vou providenciar isso. E aí eu fiquei lá do outro lado do rio, esperando, com a minha pasta, tinha uma pasta preta, né, tal. E aí veio uma canoa com um índio. Juro para vocês. Eu falei assim, eu vou atravessar a senhora que é a juíza. E aí eu não tinha mais, porque o telefone naquela época era no posto telefônico, não tinha celular. Então eu tive que acreditar que era aquele índio. Lembre-se que tinha índio em cima da ponte dizendo que não podiam andar. Então eu falei, será? Fui pela fé, gente. Entrei naquela canoa, sentei no meio da canoa com a pastinha na perna e aquela água molhando aqui tudo em volta. E ele remando, e o barquinho indo de lado, até que ele conseguiu atravessar, agradeci muito. O Paulinho estava me esperando lá, pagou esse moço, ele pagou os honorários do índio, atravessamos, aí você quer comer alguma coisa? A senhora quer comer alguma coisa? Eu falei, não, eu estou atrasada, eu preciso ir para a posse da desembargadora Chelma. Ele me deu o carro dele, abastecido, eu vim embora com o carro de uma pessoa que maravilhosa, esse Paulinho, sensacional. Aí cheguei na posse, me arrumei, foi uma linda posse, por sinal. Todas as juízes estavam lá, foi maravilhoso. E essa foi uma das histórias, assim, engraçadas da minha vida. Engraçada agora, porque na hora eu fiquei apavorada. Eu imagino. Todas estavam lá, inclusive a juíza da Canarana, né? Sim, não podia faltar, né, Helena? Ai, muito bom isso. Vamos lá, vamos seguir. Bom, vamos continuar falando um pouquinho sobre o período, né, que a senhora era juíza.
Hoje a tecnologia mudou muito, mudou tudo, né? A forma de nos relacionar, até aqui, uma prova disso é a gente aqui, né? A forma de trabalhar, quando a gente compara aos anos 90, 30 anos, por exemplo, era impossível imaginar despachar de casa, realizar todo o trabalho remoto, como vocês, desembargadoras, fazem hoje, por exemplo. Quais eram, então, naquela época, as maiores revoluções tecnológicas? O que era novidade, o que era moderno para vocês, hein, desembargadora? A primeira coisa que eu ganhei da minha mãe quando eu passei no concurso foi uma máquina elétrica, que tinha uma cebolinha que chamava, era uma Olivetti, chiquérrima, linda, maravilhosa. Clarice tinha uma igual. Aí, e tinha uma letra linda, assim, as nossas sentenças ficavam maravilhosas, centrada, tudo bonitinho, um espetáculo. Então, a primeira coisa que nós tínhamos era uma máquina eletrônica, era diferente de uma máquina elétrica. A eletrônica tinha alguns recursos que a máquina elétrica não tinha. A máquina elétrica, além de você bater nas teclas, ela só tinha um retrocesso. Não tinha mais nada, você só fazia o retrocesso e bater de novo. E essa eletrônica não, ela apagava. Ela tinha... Você podia fazer vários tipos de letras. Então, você, no mesmo documento, você podia fazer negrito, você podia fazer caixa alta, caixa baixa. Então, tinha várias coisas. Lá na máquina elétrica, você só tinha caixa alta e caixa baixa. Então, já era uma revolução para nós. Você fazer, tipo assim, uma outra letra, quando você fosse colocar, citar uma jurisprudência ou uma doutrina, então você podia já fazer com uma outra abordagem, né, a sua sentença. Um desembargador pegava uma decisão nossa, feita numa máquina assim, eles liam diferente. Já tinha uma outra postura, assim, uau, elas estão fazendo isso, entendeu? E isso era muito interessante. Essa foi a primeira coisa. Eu ganhei também na minha mãe uma máquina de calcular eletrônica que eu podia também trabalhar com ela, fazer vários tipos de cálculo, porque às vezes a contadora do fórum não sabia fazer muitas coisas, ou também não tinha muito recurso. E com aquela calculadora, eu podia fazer cálculos comerciais, cálculos de juros, não sei o quê, muita coisa para conferir, e até emprestei na época, a gente falava escrivão para o escrivão do momento ali que estava trabalhando comigo, essa calculadora para que pudesse ficar mais fácil ele verificar custas e tudo. Então, essa foi a segunda tecnologia assim, que eu implantei já de cara na minha vida. Aí, quando eu fui promovida para Cáceres, saíram os computadores. E eu comprei um computador para mim. Comprei um computador e fui embora para a comarca de Cáceres. Não sabia muito bem o que eu ia fazer com ele, porque eu não tinha feito o curso ainda de computação. E, por incrível que pareça, a Clarice era minha colega, foi promovida também no mesmo dia para Cáceres, e ela apareceu lá também com um computador. E o secretário dela, o secretário lá do fórum, que foi destacado para trabalhar com ela, era um professor de computação, que é assessor dela até hoje. Wellington. Aí ele dava aula para a Clarice e me dava aula também. E aí ele ensinou o meu assessor, que é um oficial de justiça já aposentado, que era o Celso, porque ele era um funcionário do fórum que ficou destacado comigo. E a desembargadora Helena também era dessa época. Ela estava lá na parte criminal deste mesmo fórum, e eu acho que ela levou também um computador, né, Helena? Acho que depois você levou um computador, comprou um computador. E aí nós fizemos essa revolução. Eu comprei meu computador, Serli, em 1990. Fui lá em São Paulo comprar, paguei R$25 mil um computador. E aí, a Helena com o computador dela, e sem contar outras coisas que a gente tinha que fazer, né? E era tudo telex. Então, eram umas coisas assim, que computador com telex eram assim, duas linguagens completamente diferentes, mas a gente utilizou essa tecnologia. E aí nós fomos fazendo os cursos que eram possíveis e que dessem tempo para a gente fazer, e que nós tínhamos tempo de vir para a capital nas férias. E férias é férias. Então, tipo assim, a gente tinha filhos também. Nós éramos casados com filho, com isso, com aquilo. Então, você tem que fazer o que o filho precisa nesse momento, porque eles são muito sofridos. Filho de juíza é mais sofrido que filho de juiz. Mais sofrido, é incrível. E aí, quando você chega na época das férias,
você tem que dar uma atenção específica para o seu filho. Aí você faz comida, você lava roupa, você costura, você faz um monte de coisa para atenuar essa dificuldade. Pelo menos naquela época. Hoje em dia tem muito mais tecnologia e as comarcas são melhores e tal. Mas naquela época era muito duro. Porque se não fosse assim, com certeza nós estávamos fazendo cursos. Porque eu fiz muitos cursos de especialização nas férias. Então eu procurava coisas para eu poder saber e melhorar na minha prestação judicional, outros cursos, outras linguagens, outras ciências. Então, eu já fui mais ou menos multimídia desde aquela época. Então, eu fiz vários cursos, eu tenho uma caixa de diplomas, assim. Helena tem umas paredes de diploma, assim, eu tenho uma caixa de diploma, mas nesse sentido, de você querer melhorar quanto pessoa, quanto profissional, e estar equilibrada, que o juiz precisa ser equilibrado todo o tempo, e manter o seu equilíbrio, e saber conviver com seus colegas, porque cada um também tem a sua maneira de ver o mundo e quer fazer do seu jeito. Então, a nossa tecnologia foi essa. E evoluindo e chegando no tribunal, hoje a gente tem todas as mídias a nosso favor. Graças a Deus, a gente, com essa pandemia, tivemos acesso completo à segurança das mídias digitais. Então, a gente tinha muita desconfiança, tinha medo. E se der um bug, como que vai acontecer? E se entrar um vírus? Nós tínhamos esse medo. Hoje em dia, esse medo não existe. Porque mesmo que dê bug, mesmo que tenha apagão, a gente resolve. A gente já viu que dá para resolver. Então, é uma coisa que veio para ficar, nos ajuda, facilita, diminui o tempo, fica mais claro, fica mais palatável, todo mundo está vendo, todo mundo está acompanhando e todo mundo entende. Né? É uma linguagem que todo mundo entende e aceita. Então, para mim, na magistratura, a mídia, a questão digital e a questão da computação é um processo sem volta. Ok. Vamos lá, desembargadora Helena, sua vez, por favor. Bom, vamos mudar um pouquinho, sim. Você é supervisora lá do Juizado Especial. Houve também, pelo CNJ, mandou os TJs criarem núcleos de várias matérias. E foi criado os núcleos de conciliação, tanto na área civil quanto na área criminal. E coordenados por outros magistrados. Você não acha que esses núcleos deveriam estar ou ser coordenados dentro do sistema do Juizado Especial? Olha, tem duas questões aí muito importantes. Primeiro, da compreensão do sistema ajuizados, né? Então, a gente sempre acha que o sistema ajuizado, ele é separado completamente do sistema da justiça tradicional. Eu digo justiça tradicional só para distinguir as diferenças de linguagens. Poderia ser, num certo momento, que tudo centralizado no juizado, né? Sob a coordenação dos juizados, ficasse mais fácil para decidir questões ligadas à própria microsistema ajuizados. No entanto, muitas questões que são ali colocadas também são da justiça tradicional, porque pelo Código de Processo Civil, o credor do juizado, né, a parte, o reclamante, ele pode escolher, ele pode optar por tanto o sistema ajuizado quanto o sistema tradicional. Então, por conta desse detalhe, lá no início da lei 90, 99, 95, é possível, então, que esses microsistemas, outros núcleos que compõem a justiça tradicional, possam, sim, ser compartilhados com a justiça do juizado de pequenas causas ou juizados especiais. Então, eu não acho que é ruim. A gente precisa, sim, desenvolver uma linguagem mais rápida e mais híbrida, que acompanhe os dois sistemas de uma maneira mais rápida e mais evoluída. E isso é com treinamento, é com discussão, é com essa preocupação, levantamento de dados, verificar o que pode melhorar, o que pode retirar do sistema, né? O que não pode mais ficar no sistema, ou de um sistema ou de outro sistema. E eu acho que a centralização pode ser boa, mas a descentralização também pode ser. E a gente tem que aprender a se beneficiar com as duas linguagens.
Ok, desembargadora Helena, a senhora tem uma outra pergunta para a nossa convidada, Sim. ainda sobre esse mesmo assunto, por favor. Tenho, ainda falando sobre o juizado, Sueli, o sistema de atuação, né, dos juízes, né, na turma recursal é sob a forma de rodízio, né, de magistrados. Cada hora é um que, por um período, está lá como juiz da turma recursal. Você não acha que esses juízes deveriam ser permanentes, até por estabilidade das decisões? Porque às vezes vai um, ele pensa tem um pensamento, ele julga de um jeito, aí vai outro, está ali 2 anos, julga de outro jeito. Não seria certo, não seria um bom pensamento, uma boa tática, colocá-los juízes da turma recursal, como também uma vaga, assim, vamos dizer? Pergunta dificílima. Para dizer, esse sempre foi o meu entendimento. Eu sempre quis que a turma recursal fosse fixa, justamente para dar estabilidade, para ser mais rápido, para que as pessoas conhecessem o pensamento da turma recursal e aí também se posicionarem. E a turma recursal também está em harmonia com as decisões do tribunal onde ele pertence, né, onde esse Conselho de Supervisão do Juizado pertence, onde essas turmas recursais de juizados pertencem. Então, tem que estar em harmonia, né? A jurisprudência precisa ser harmoniosa. Esse sempre foi o meu interesse, Serli, desde quando eu entrei no microsistema juizados. Sempre achei isso. E tanto que eu fiz uma proposta, fiz a reunião no último conselho, eu fiz uma reunião e encaminhei para a presidente do nosso Tribunal de Justiça e para o órgão superior, que essa questão afeta ao nosso Tribunal de Justiça, e pedindo justamente isso, que fosse fixo, né, e que fossem 3 turmas recursais. Então, na minha compreensão, eu acho que tem que ser juiz fixo, poderia ser um juiz fixo muito parecido com o sistema tribunal, e em vez de uma turma recursal, 3 por conta da demanda, porque metade da demanda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Tribunal não, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 50% dentro da microsistema juizados. Então, eles precisam ter mais condições de trabalho para eles poderem produzir mais e com mais rapidez, porque são demandas que são de menos quantidade econômica envolvida, mas que precisam de celeridade, quanto mais melhor, e você faz com que as pessoas se sintam satisfeitas. A justiça tem que chegar no tempo, tem que alcançar as pessoas o mais rapidamente possível. Então, se eu tenho um sistema mais aperfeiçoado, eu tenho muito mais agilidade. O que é o produto final do Poder Judiciário? Prestação jurisdicional. O que é prestação jurisdicional? Sentença, alvará e processo dentro da caixa de arquivo depois que ele foi solucionado. Então, para mim, o lugar mais importante do Poder Judiciário é aquela caixinha azul do arquivo. E agora, dentro do sistema virtual, arquive-se, né? E ele simplesmente vai para uma outra pastinha, ele não pressiona os nossos gráficos. Ok. A minha pergunta agora, a senhora já até falou um pouquinho sobre isso de forma mais superficial, mas eu vou reforçar. Aprimoramento e qualificação são requisitos essenciais para qualquer profissão, né? Assim como no direito, principalmente porque é uma matéria, uma área que está em constante evolução. A senhora que já esteve à frente da ESMAGES, que é uma pesquisadora acadêmica, reforça para a gente por que é importante a reciclagem na carreira do magistrado, hein? Eu não digo nem reciclagem, é realmente atualização, porque tudo muda muito rapidamente. Então, o comportamento social, ele é imediatamente... ele é o que afeta a qualidade das decisões. Então, se a sociedade evoluir rapidamente, as decisões precisam evoluir rapidamente. E, para isso, você tem que estudar. E esse é um programa nacional. A Infam cita para os tribunais, ele traz para os tribunais as suas diretrizes nacionais. E as escolas, que a gente diz as escolas dos tribunais, ou seja, são as escolas ligadas à Infam, elas são responsáveis pelo programa de formação continuada do magistrado. Então, quando ele passa no concurso, eles imediatamente entrarão num curso dentro da ESMAGES, ligado à Infam, de como eles deverão se comportar.
Então, ali, não só dentro do processo, mas também várias outras situações de comportamento do juiz. Então, ele vai aprender junto na escola com outros colegas, né, mais antigos, eles vão ser preparados nesse período, com este curso. E depois que eles terminam esse curso, eles vão para suas comarcas e vão trabalhar e vai ser tudo maravilhoso. Acontece que para eles serem considerados juízes, eles precisam de um prazo, né? Eles precisam passar por um prazo e ter feito alguns cursos indicados pela Infam. Então, para eles serem efetivados na carreira de magistrados, eles precisam apresentar que fizeram esses cursos que a Infam indica e que a SMAGES sempre promove dentro do prazo legal. Sai do momento de promoção desses juízes, sai de dentro da SMAGES certidões dizendo quais são os cursos que esses juízes fizeram e tal. Aí eles são efetivados na carreira. A partir disso, eles vão para sua comarca ou outra comarca, e dentro desse prazo tem outros tipos de cursos que são oferecidos também pela SMAGES e pela Infam. Então, durante 20 anos, tem 20 tipos de cursos diferentes para o juiz se manter completamente atualizado. Cada vez que tem um congresso Nacional de Juízes de Juizado, Congresso Nacional de Juízes Estaduais, Congresso de Juiz Criminal, Juiz Tributarista, do Meio Ambiente, constitucional. Então, todas as vezes que saem esses congressos, saem teses novas. Essas teses novas precisam ser capilarizadas para todos os juízes, todos têm que ter conhecimento, não só aqueles que são interessados, que são naturalmente interessados por essas matérias, mas todos os juízes têm acesso a essas informações. Então, por isso, esses cursos são disponibilizados pela SMAGES. Às vezes, um juiz que é especialista numa área específica, por exemplo, direito do menor, ou direito do idoso, ou direito do quilombola, ou do índio, e ele tem o conhecimento de um curso, ele entra em contato com a SMAGES e mostra o projeto dele, que ele acha que é interessante para o nosso estado, pela qualidade e o tamanho do nosso estado, que aquele curso seria muito bom na formação do juiz. A direção da SMAGES verifica a possibilidade e sempre disponibiliza os cursos para os juízes. Então, essa formação continuada é por conta da necessidade mesmo da vida, da modernização da vida. Então, questões também de criminologia, questões também de informática, questão de gestão. Temos excelente curso na SMAGES de gestão, curso assim, ao concurso, formou quase todos os juízes passaram por esse curso, é um MBA de administração pública, excelente curso, sempre está sendo atualizado, até as disciplinas dentro desse próprio curso, ele é regularizado lá, é atualizado. Então, o juiz é um cara que sempre tem que estudar, se ele não estudar, ele está fora, ele não entendeu a profissão dele. Você tem que estudar tudo o tempo inteiro. Ok, a gente não vai fugir desse assunto, e a desembargadora Helena tem uma pergunta sobre esse tema também aí, por favor. Eu pergunto a você, né? Você tem algum conselho pessoal seu, Serli, para esses novos juízes? Não para aqueles que já estão trabalhando, já aprenderam a rodar, né? Já aprenderam a dirigir. Mas a esses que vão começar, a esses que ainda não têm a experiência do lado de cá do balcão. Nunca foi advogado, nunca foi promotor, nunca foi defensor, procurador, ou nunca foi só estudante, né? E hoje precisa administrar e também exercer a justiça. Então, qual o conselho que a juíza Serli, a juíza competente, estudiosa Serli, tem a esses 25 jovens? Primeiro, dar parabéns para eles, estou muito feliz que eles estão direcionados para a magistratura. Eu acho que é uma coisa mais maravilhosa, que é a carreira mais maravilhosa do mundo, assim, para mim. E é uma coisa de atração, é Deus que escolhe essas pessoas para serem juízes. É muito mais do que um lugar onde você trabalha, tem um salário para você manter sua família. Não se trata disso. É um envolvimento geral. Então, é uma coisa... Todo mundo diz, o cargo de juiz é sagrado, o cargo de juiz é um sacerdócio.
Eu acredito nisso, eu acho que é um sacerdócio mesmo. E é um sacerdócio que exige de nós muita atenção, porque é um presente imenso ser juiz. É um presente, assim, é um presente imenso. Então, você tem que ter delicadeza com o seu trabalho, ter muito respeito por ele, muito carinho por esse presente maravilhoso que a gente exerce em nome de Deus. Tipo assim, é de Deus o poder, não é nosso o poder. O poder é de Deus. E a gente, dentro da estrutura do Poder Judiciário, sabe dessa responsabilidade. Então, meu conselho, assim, o que serviu muito para mim foi um conselho do meu pai, no dia que eu tomei posse. Meu pai era advogado, minha mãe é advogada. Ele chegou para mim e falou: minha filha, quero te pedir só uma coisa. Se você fizer essa coisa para mim, eu estou muito feliz. Você acabou de jurar que você vai cumprir todas as leis. Só que tem umas leis que não podem ser cumpridas. São leis injustas, casuísticas, ruins. Então, não tenha dúvida de não cumprir a lei. Justifique sua decisão de outra maneira. Use os princípios gerais de direito. Ele me deu lá uma aula, né? Mas não cumpra uma lei que você sabe que é injusta. Você sabe que é injusta. E eu sempre prestei atenção nisso, né? Se tem uma lei que não tem absolutamente nada a ver, que não faz justiça, tem os princípios gerais de direito, sim, que a gente pode justificar a nossa decisão. Você não pode não dar decisão, você tem que justificar. Outra questão que o meu pai falou é: nunca dê uma decisão que não possa ser cumprida. O que é uma decisão que não pode ser cumprida? Você tem que pensar muito na decisão que você dá, para você ver se lá de baixo as pessoas que vão receber essa decisão tenham condições de entender o que está sendo decidido e tem estrutura para poder resolver. Hoje, nós temos muita questão da mediação, nós temos questão da conciliação no início do processo. Naquela época, lá em 1900, lá vai bolinha, não existia isso. Não era assim. Hoje, nós temos vários recursos. Então, o que eu digo para o juiz novo? Entendam os recursos que são disponibilizados. Existem vários recursos dentro do Poder Judiciário que são disponibilizados hoje para facilitar a vida do magistrado. Então, aprenda isso, entenda isso, utilize de forma sensata esses mecanismos que são disponibilizados. Eles são recursos democráticos. Embora não dê para aparecer, mas eles são recursos democráticos. Qualquer um tem acesso a esse recurso, inclusive o juiz. Então, a gente tem que entender esse mecanismo. E a terceira coisa é que ele não está sozinho. Embora você viva dentro da sua comarca de uma maneira solitária, você e seu processo, você tem colegas na mesma situação. Então, hoje o WhatsApp é muito fácil, facilita tudo. Você pode conversar com seus amigos, seus colegas, trocar figurinha. Para nós, há 30 anos atrás, perguntar para um juiz como que ele decidiu era dizer que você não sabia. Para nós era impossível. Você tinha que comprar livro e estudar. Jamais não saber. Você tinha que saber. Você é o juiz, é a pessoa que tinha que saber. Hoje você pode trocar figurinha, então aproveite essa oportunidade. Converse, se informe, pergunte. Tem dúvida? Ainda não resolveu? Telefona lá no gabinete da desembargadora Helena, da desembargadora Serli, da desembargadora Clarice, do desembargador Marcos Machado, do desembargador Orlando, desembargador Rubens, Mário Cono. Liga lá para eles e pergunta: eu estou com dúvida. É melhor perguntar antes de fazer alguma coisa que você não saiba. E é mais importante, não perca a fé. Tenha fé em Deus, reze bastante. Que você tenha uma religião, desenvolva a sua religião durante o processo seu de magistratura. Fé é muito importante. Qualquer que seja você de qualquer religião, mas mantenha a fé e desenvolva a fé. Nós precisamos muito de fé para o bom exercício da nossa carreira. Sucesso a todos, né? Que eles sejam muito felizes. Bom, vamos lá. Eu tenho uma última pergunta para a senhora, a gente já está caminhando para o fim. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre os impactos atuais e os futuros da pandemia no coronavírus no Poder Judiciário, né? A gente, como qualquer outra área, qualquer outro segmento, teve que se adaptar, né, para esse novo normal da justiça. Como é que é a avaliação que a senhora faz de tudo isso que a gente tem vivido nos últimos 2 anos dentro do Judiciário? Bom, a questão política a gente vai ter que enfrentar. A gente nunca discute política, a gente nunca vê as questões políticas de nenhum... Tipo assim,
de nenhuma situação. A gente não via questão política da escola, não via questão política de remédios, não via questão de participação política, realmente, na construção de políticas públicas. Então, eu acho que com esse novo normal, a gente tem nova posição política, tipo, tem que participar da Associação de Magistrados, tem que participar das discussões do Conselho de Supervisão do Juizado, tem que participar do Conselho da Mulher, do Ser Mulher, tem que participar da questão de todos os micros conselhos que tem dentro do Poder Judiciário. Então, hoje, nós temos que mudar a nossa posição, porque geralmente, assim, tá lá, se a mulher está com fulano de tal, com a desembargadora tal, com o desembargador tal, a defesa, segurança do magistrado está com um magistrado lá, desembargador tal. O Conselho de Supervisão do Juizado está lá com a desembargadora Serli, a SMAR está lá com o desembargador Marcos e Helena, e aí... Só que nós não podemos mais deixar as coisas assim. Nós precisamos fazer nossa participação política, apoiar e discutir, conhecer os projetos dos desembargadores nesses segmentos, fazer a nossa participação mais visível e mais antenada, estudar melhor. A gente confia muito em outras coisas e a gente esquece de fazer esse posicionamento. Tem um poder de fala, tem um lugar de fala forte. Em qualquer lugar que você vai, e você está apoiando o seu colega, você gosta do projeto dele, mas você só fala no WhatsApp, não sei o quê, mas você não vai lá no projeto da Helena, ou você fica doente, ou porque o projeto é do Marcos, aí você, tá todo mundo na pandemia, tá com gripe, tá com isso, tá com aquilo, não, mas temos que estar, nesse novo normal, revendo a nossa participação política mesmo, essas pequenas coisas, não digo nem a participação política fora Poder Judiciário, não estou falando disso. São questões nossas, até do cafezinho, assim, poder discutir a questão do cafezinho, né? Outra questão do novo normal para nós é a questão da nossa saúde, entendeu? Como nós precisamos ter consciência da nossa saúde. A gente faz também trabalho, cada um por si, Deus por todos. Nós tivemos agora esse momento aí de muitas pneumonias, muitos negócios, aí cada desembargadora falando, toma isso, toma aquilo, bebe aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu sinto falta de um lugar para a gente discutir sobre nossa saúde. A gente construir a nossa saúde, ter um lugar para nós todos irmos fazer ginástica, fazer caminhada e fazer check-up geral de todos os envolvidos no Poder Judiciário, tipo assim, que fosse obrigatório. Tem que mostrar como que está a ficha de saúde. Acho que o novo normal exige uma ficha de saúde em dia, para não ser pego de surpresa. Outra questão é a questão das mídias, né? Filtrar nossas mídias, trazer as informações mais corretas possíveis e todas checadas, né? E não permitir que coisas de fora entrem dentro do nosso sistema ou que debuguem no nosso sistema. Tentar proteger ao máximo o nosso sistema virtual e o nosso sistema também interno. Depois desse apagão da saúde, fiquei preocupadíssima. Tipo assim, nós temos que proteger o nosso Poder Judiciário de Mato Grosso, porque não pode um hacker entrar aqui e destruir o trabalho de muitos anos. Então, a gente tem que se proteger, tem que desenvolver vários filtros e vários sistemas de proteção para isso. Então, o novo normal exige responsabilidade, exige confiança nas autoridades que você reconheça como autoridade, não tem que ter autoridade, que faça o seu papel de autoridade. Então, o novo normal exige isso, que você também reconheça onde está a autoridade. E o mais importante também é a solidariedade, né? Fraternidade, solidariedade, dê o nome que você queira. A gente tem que ajudar a carregar o fardo uns dos outros. Você não pode ficar tranquilo sabendo que o outro está sofrendo e você está bem. Não dá mais. Então, você tem que pensar num novo normal que seja exatamente amoroso, fraterno, responsável, solidário. E que a gente pode vencer pandemias. Juntos a gente pode vencer pandemias, entendeu? Eu acho que a gente vence bem e a gente defende bem, entendeu? A nossa posição, o nosso Poder Judiciário.
Ok, bom, agora sim a gente vai encerrar. Eu vou pedir para a desembargadora Helena fazer as considerações finais. E aí, na sequência, desembargadora Serli, eu peço para que a senhora também fique à vontade para se despedir ou para falar algo que a gente não tenha perguntado, tá bom? Então, por favor, primeiro a desembargadora Helena e depois a senhora. Serli, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito útil, adorei. Eu não esperava outra coisa, vinda de você, essa pessoa de alto astral, essa pessoa que não julga ninguém, julga todo mundo e não julga ninguém, né? Tem o pensamento, é uma pessoa muito de espírito elevado, né? Que compreende as coisas, que aceita a diversidade, aceita o outro, respeita o outro, e é essa a imagem que eu tenho de você. E então eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de você ter falado as suas palavras, contado um pouco da sua vida, das suas dificuldades, da sua família, do seu trabalho, do exemplo que você está trazendo para os magistrados. Espero que todos os magistrados, e principalmente as magistradas, elas sigam teu exemplo, que se Chalma foi a sua, que para elas você seja também um exemplo. Então, obrigada, Deus te ilumine para continuar a ser essa pessoa alegre, gentil, feliz, estudiosa que você é. Obrigada. Muito obrigada, Helena. Eu quero te agradecer, e em seu nome também agradecer ao desembargador Marcos Machado por essa possibilidade tão maravilhosa. Muito bom poder estar falando outras coisas além do nosso trabalho, mas é o nosso trabalho, né? Muito legal. Gostei também dessa experiência, foi muito bom. E a maneira muito leve, muito gentil também, sua e da Fernanda, de dirigirem este programa, foi muito bom. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Poder Judiciário. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa agradecida a Deus. Um presente poder estar aqui. E só por conta disso, assim, porque eu estou do lado de pessoas sensacionais, entendeu? Eu reconheço isso. Eu consigo ver o valor dessas pessoas. Então, eu também quero te agradecer muito, Helena, por seu trabalho, e também do desembargador Marcos Machado na ESMAR, estão fazendo um trabalho brilhante, lindo, maravilhoso, inspirador, leve e que nos motiva, né? Faz você querer fazer parte do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Então, muitíssimo obrigada a vocês dois, principalmente, e aos meus colegas também, aos juízes novos que estão entrando, os que estão no meio do caminho, e os que, como nós que já estamos no Tribunal de Justiça, que temos aí 15, 16 anos pela frente de trabalho, né? Então, eles têm muito mais coisas para fazer. E pedir a Deus que abençoe o nosso Poder Judiciário, que as pessoas respeitem o Poder Judiciário do Mato Grosso, levem em consideração a nossa história, confiem nos juízes e nos desembargadores e nos funcionários deste poder. As pessoas precisam ter orgulho do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Ele é um exemplo, é um dos melhores do Brasil. São formados por pessoas muito bem informadas. Nossos alunos na UERJ estão dando show. Os juízes que estão fazendo o curso de mestrado na UERJ, que é uma das melhores escolas do Brasil, estão dando show, ou seja, são juízes preparados, que estão com essa cultura, com essa mentalidade de serem melhores pessoas para poderem servir melhor. Então, tudo que eu desejo é que Deus abençoe esse Poder Judiciário, abençoe a desembargadora Maria Helena, e continue sendo a nossa líder, a desembargadora Maria Aparecida, que está na corregedoria, o desembargador Zuquim, que está na corregedoria, e a Maria Aparecida está na vice-presidência, desculpe aí o trocadilho, e que eles continuem fazendo esse excelente trabalho que eles estão fazendo, e que a gente possa realmente fazer diferença neste momento tão difícil da humanidade para as pessoas do nosso estado e do Brasil também. Então, essa é meu desejo, meu sonho, que todos sejam realizados no que estejam fazendo neste momento, como eu sou. Obrigada às duas desembargadoras, obrigada também à equipe técnica pelo apoio que faz esse programa ir ao ar e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau, gente!